Nosso amigo, o irmão Luciano, né, está aqui, ele vai contar o testemunho dele. Ele vai falar agora o que Deus fez na vida dele. Bom, Maravilha. eu me recordo que eu tive uma tia, né, saudosa tia Dita, e ela já era convertida naquela época. Eu creio que eu deveria ter uns 10 a 12 anos. E eu lembro que sempre quando tinha a minha primeira experiência assim com a igreja evangélica, né? Eu lembro que quando sempre tinha alguma festividade na igreja e ela me convidava, me inseria, me levava ali como criança, quando criança, e até me lembro uma vez ela fez algo, uma festividade com as crianças, e ela fez uma entrada de uns soldadinhos de Jesus. E nessa entrada, como eu gostava de bateria, como toda criança, né, gosta de bateria, gosta de barulho, me colocou na bateria ali para mim fazer aquele barulho quando as crianças estivessem entrando, os soldadinhos de Jesus. Então eu lembro muito dessa experiência que ela nos levava. E eu lembro também que meu pai e minha mãe não eram convertidos ainda, né? E eu lembro que ela me convidava para ir nos batismos, e a gente ia. E eu sou sincero em dizer para os irmãos e para os ouvintes do canal que a gente ia para andar de ônibus, né? Que os batismos eram longe. Eu lembro que morava aqui em Santa Bárbara, no Jardim Europa, e o batismo era na saída para Capivari, naquelas represas que tinham ali, que tem ainda até hoje ali, né? Aquelas duas represas indo para Capivari ali. E eu lembro que ela me convidava e eu ia junto com ela assistir o batismo ali. Mas ainda não tinha a essência, né? Não sentia o que era aquilo, né? Mas eu lembro, essa foi a minha primeira experiência. E depois disso eu me recordo que minha mãe se converteu, minha mãe e meu pai se converteram. Eu já era mocinho, acredito que uns 14, 15 anos mais ou menos. E aí meu pai e minha mãe começaram a orar pela gente, né? Orando, e a gente ia aí no mundo. Não tive uma infância nem uma adolescência difícil, graças a Deus não, mas eu lembro que meu pai e minha mãe sempre convidando para ir para a igreja, fazia culto na minha casa, e eu dizia para meu pai que não era hora, que estava tranquilo, que estava sossegado, né? E meu pai e minha mãe sempre orando pela gente. E aí o tempo passou, né? E eu conheci minha esposa, diaconisa Cristiane hoje. Conheci minha esposa e muito jovem, com 19 anos, né? Ela também muito jovem. E o nosso relacionamento foi bem rápido, a gente foi morar junto bem rápido. E moramos um ano próximo da casa do meu pai, próximo da casa da minha mãe. Mas aí depois a gente foi morar do outro lado da cidade, né? Naquela época muito difícil, não tinha carro. E a gente foi morar do outro lado da cidade. Obrigado por assistir esse corte. Vídeo completo, link na descrição.